Oi, gente! O nosso grupo vai falar sobre a cientista Rosalind Franklin. O nosso grupo é composto por mim, que me chamo Débora, a Lara e o Augusto. E é importante ressaltar que essa cientista é conhecida principalmente, entre outros feitos, pela descoberta do formato da dupla hélice do DNA. Biografia. Nascida em Londres no ano de 1920 em uma influente família judaica, Franklin foi a segunda dos 5 filhos. Desde a infância, Rosalind demonstrava paixão pelos estudos e pelos conhecimentos científicos, mas teve que enfrentar a desaprovação de seu pai contra o seu desejo de seguir a carreira acadêmica devido às limitações e dificuldades que encontraria por ser mulher. Mesmo assim, aos 18 anos de idade, Franklin decidiu se matricular no Newnham College, Cambridge, onde estudou Química e Ciências Naturais. Formou-se em 1941, adquirindo seu primeiro título de bacharel. No ano seguinte, foi nomeada como assistente de pesquisa na Associação Britânica de Pesquisa de Utilização do Carvão, quando iniciou suas primeiras pesquisas a respeito da porosidade do carvão, a qual mais tarde te concederia o título de PhD. Seu trabalho na associação durou até 1947. Agora eu vou ler a legenda da foto ao lado do texto. Franklin foi uma cientista britânica que contribuiu significativamente para o campo da biologia molecular, especialmente com suas descobertas fundamentais sobre a estrutura do DNA. Trajetória. Nos 4 anos posteriores, Franklin, após mudar para Paris, dedicou-se aos estudos de materiais cristalinos por meio de técnica da difração do raio-x. Ao retornar para a Inglaterra, decidiu utilizar da mesma aplicação e técnica na difração de raio-x para investigar a estrutura do DNA, na qual a colisão dos feixes radicativos contra os átomos da substância fixada dentro de um cristal produziria um padrão de difração específico e captado em imagem. Agora nós vamos falar mais sobre as pesquisas da Rosalind e como ela fez isso. Pesquisas. Esse seu trabalho lhe renderia a famosa fotografia 51, que é essa do lado esquerdo do texto, além de diversas outras fotografias e dados que posteriormente viriam a ser utilizados pelos bioquímicos James Watson e Francis Crick, ganhadores do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina no ano de 1962. Junto ao cientista Maurice Wilkins pela descoberta da estrutura de dupla hélice do DNA. Rosalind Franklin, infelizmente, havia falecido 4 anos antes, em 1958, devido a um câncer no ovário e apesar da insistência dos cientistas em afirmar que apenas concluíram este trabalho. Graças às contribuições de Rosalind, o Comitê da Premiação Nobel não emitia prêmios póstumos, deixando de fora o nome da cientista. Trabalho sobre DNA A e B. Franklin identificou que o DNA podia assumir 2 formas diferentes, o DNA A e o DNA B, dependendo do nível de umidade. Ela fez avanços importantes na descrição dessas 2 formas, mostrando como as células de DNA se comportavam sob diferentes condições. Pesquisa sobre o vírus do tabaco. Depois de seu trabalho com o DNA, Franklin voltou sua atenção para o estudo de vírus, especialmente o vírus do mosaico do tabaco. Seu trabalho foi fundamental para entender a estrutura desse vírus, utilizando técnicas de difração de raio-x para mostrar como os vírus se organizavam e como sua estrutura influenciava sua função. Contribuições à virologia e cristalografia. Franklin fez avanços notáveis na virologia e na cristalografia, técnicas que permitiram uma maior compreensão das estruturas moleculares. Seu trabalho na área de vírus não só abriu portas para a virologia estrutural, mas também consolidou seu papel como uma das principais cientistas do século XX, apesar da falta de reconhecimento que sofreu em vida. Impacto pós-morte.
Embora Franklin não tenha recebido o devido crédito durante sua vida, especialmente no contexto da descoberta da estrutura do DNA, seu legado foi amplamente reconhecido após sua morte. Hoje ela é vista como uma figura essencial para a ciência moderna, cujo trabalho foi fundamental para várias descobertas subsequentes no campo da genética. Seu trabalho pavimentou o caminho para descobertas científicas fundamentais e seu legado continua a ser celebrado como um exemplo de dedicação e contribuição à ciência, mesmo em face de adversidades. Hoje, além de Rosalind Franklin ter deixado como legado descobertas revolucionárias sobre o DNA, contribuindo para importâncias avançadas na medicina, ela também se tornou um nome relevante na luta contra o apagamento de mulheres, tanto na ciência quanto em outras áreas. Agradecemos por você ter escutado até aqui. Muito obrigada.